Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem. Hoje eu vim falar desse assunto, né? O mundo se tornou um lugar chato, né? E realmente, de fato, nós estamos vivendo uma geração chata. Olha, eu não sei vocês, mas eu sinto falta de pessoas reais, né? De contato mesmo, mesmo que seja contato virtual, né? A longa distância, com pessoas reais, né? Pessoas que não têm medo de demonstrar o seu lado humano, né? Aquele lado de fraqueza, aquele lado que fala quando não tem que falar, aquele lado que não consegue se calar quando tem que se calar, aquele lado que às vezes comete coisas de forma impulsivas, né, ou inconscientes, e que isso aconteça sem necessidade da gente estar se autoafirmando, né, provando que aquilo foi um deslize, que a gente está bem, que a gente sabe tudo, que a gente controla tudo, que nós somos uma pessoa super evoluída. Eu me lembro que quando eu tinha 17, 18 anos, que eu comecei a trabalhar, né, de carteira assinada, e aquilo para mim foi maravilhoso, foi uma experiência incrível. Eu comecei a ter contato com outras pessoas, né, aquele círculo de trabalho onde você tem colegas e a gente conversa. E as conversas eram boas, né? Era quase que uma terapia. A gente sentia prazer em sair para trabalhar. E quando chegava a hora do almoço, muitas vezes a gente levava marmita e sentava naqueles refeitórios, né, com aquelas mesas enormes, e ninguém tava pouco se lixando pro que o outro estava falando. A gente falava de tudo. A gente falava da briga com os pais, né, com os problemas no relacionamento, a gente falava sobre segredos, e a verdade era que todo mundo estava vivendo alguma coisa parecida com aquilo, então ninguém ficava escandalizado com nada, era normal, era vida, né? Ninguém queria mostrar que era melhor que ninguém. Na verdade, a gente conversava de forma tão honesta, né, e espontânea, que isso parece que chamava mais pessoas para o círculo, né? E a gente acabava vendo que todo mundo tinha sua fragilidade, que todo mundo tinha seu lado meio fraco, né? E que todo mundo ali era real, era humano, e aquilo fazia com que aquele círculo de colega, de amizade, acabasse acontecendo. Ninguém tinha necessidade de mostrar para ninguém que tinha lido 5, 6 livros, na verdade. E de fato a gente estava pouco se lixando se alguém lia ou não lia nenhum livro, ou se tinha uma biblioteca em casa. E o bacana é que a gente fazia amizade, a gente construía uma amizade baseando na convivência, né? Em conhecer o lado fraco, o lado real, muitas vezes as qualidades. A gente não ficava querendo saber se aquela pessoa tinha feito 5 cursos, se ela ia para a faculdade, se ela tinha lido 10 livros. Então isso não importava, e não importava o padrão de vida que essa pessoa levava. A gente não queria saber essas coisas, né? Normalmente naquela época eu lembro, quando eu tinha 17, 18 anos, até 20 anos, a galera andava de ônibus. Era raro ter alguém que tinha um carrinho, uma moto para andar, né, gente? Então a gente estava começando a nossa vida ali, então era algo muito real, e isso era bom, gente. As pessoas sofriam menos. Eu lembro de uma ocasião que uma amiga minha perdeu o noivo, né? Ele faleceu, e a gente saía para almoçar junto numa pracinha, e ela chorava e falava das dificuldades que ela estava enfrentando em lidar com aquela questão, o que ela estava sentindo, e ela falava isso abertamente, sabe? Perto de todos. Ela não se preocupava se tinha alguém desejando mal para ela, se tinha alguém desejando bem, ela só queria colocar para fora, sabe? E isso faz falta hoje em dia. A gente está vivendo uma sociedade que fica com medo de expor as suas debilidades, a sua fraqueza. Todo mundo quer parecer maravilhosamente bem resolvido em todas as áreas da sua vida. Você quer mostrar que seu casamento é top, você quer justificar as questões do seu casamento para todo mundo nas redes sociais, você escreve textos e textos para afirmar aquela relação, a relação de amizade. Aí muitas vezes a gente vê aquelas declarações de amizades, né? E quando você realmente conhece a pessoa, você sabe que ali não existe uma amizade real entre aquelas pessoas, que aquilo é só na rede social. Isso é muito triste, gente, porque antigamente tinha pouca rede social e tinha muito contato físico, né? A gente frequentava as casas um dos outros, era algo natural.
era tudo sem frescura, você não tinha medo de chegar na casa de alguém e tá tudo bagunçado, você nem reparava esse tipo de coisa. Hoje em dia, com essa era de organização, de tudo muito organizado, de casa impecável, as pessoas vão na sua casa e elas reparam, né, a sua casa. Elas ficam reparando cada detalhe da sua casa. E sim, gente, é real. Muitas vezes as pessoas vão para sua casa e ficam analisando a sua vida, e nós estamos vivendo isso, né? E quando eu falo do outro, eu falo de mim também, não é verdade? E com essa questão da gente ter esse medo de muitas vezes falar, né? Eu não sei vocês, mas eu lembro que na minha adolescência tinha muito aquela conversa entre as meninas. Muitas vezes tinha meninos que se aproximavam, sabe? E a gente discutia relacionamento, e muitas vezes a gente só se conhecia ali na sala de aula, mas a gente no recreio, em vez de sair para fora, a gente sentava e a gente falava das brigas, do que tinha acontecido. Ninguém queria mostrar perfeição, a gente queria desabafar, falar mal mesmo. Muitas vezes você queria falar mal do seu namorado, da sua amiga, da sua mãe, da sua tia, e ninguém te chamava de Maria Fifi por isso, ninguém te criticava e ninguém tava ali para criticar ninguém, a gente tava ali para desabafar. E hoje não tem mais isso, gente, não tem. Você vai falar com uma amiga sobre seu relacionamento e em vez de ouvir, ela quer mostrar que o relacionamento dela é perfeito, né? Que a vida dela é perfeita e que você tem que fingir que isso não tá acontecendo. Aí ela já vem como se fosse uma terapeuta, porque a gente tá vivendo na era das terapeutas. Você senta para falar com alguém, o que é raro você ter alguém para falar, e a pessoa muitas vezes quer fingir que a vida dela é perfeita e ela acha em você, né, que tá ali tentando encontrar alguém para conversar, ela acha que pode se reafirmar em cima da sua vida. Ah, mas a vida tem que ser assim, que tem que ser assado. E sabe, gente, isso é chato. Isso é chato. Gente que quer parecer super equilibrado, que quer mostrar que o relacionamento é impecável. Ah, Lu, mas a gente não pode falar da nossa vida para as pessoas. Gente, isso é uma crença muito limitante, uma crença que tem destruído com o psicológico das pessoas. Você tem sim que ter pessoas para você conversar sobre a vida. E muitas vezes esse conversar sobre a vida é sim expor a sua insatisfação. Nesse momento de você expor a sua insatisfação, você encontra alguém também que tem a insatisfação dela para jogar na mesa. E quando você finge que a sua vida é maravilhosa, tudo perfeito, tudo em pleno equilíbrio, você impede a pessoa de falar, porque ela olha para sua vida e pensa, nossa, a vida dela é tão perfeita, e a pessoa se afasta. A gente tem aprendido isso, sabe? A internet, os gurus têm passado isso pra gente. Ah, você tem que se calar, você não pode falar, você tem que se fechar. Sim, gente, eu sempre digo pra vocês, e eu concordo, que o silêncio, ele é nosso aliado. Mas nós estamos nos tornando pessoas frias e sem sentimentos, porque nós queremos parecer perfeitos, fortes o tempo todo. E muitas vezes nós falamos disso, mas lá no fundo a gente sofre por essa questão. E eu te pergunto, por que você quer que a outra pessoa pense que você é forte, o tempo todo forte? Isso demonstra sua fraqueza, tá? Isso demonstra fraqueza. Quando você quer parecer forte, bem resolvido o tempo todo, uma pessoa que não tem problemas, uma pessoa que não sente frustração, quando você tenta mostrar isso para o mundo, de fato, você está demonstrando para você mesmo. Você pode até enganar o mundo, mas dentro de você, você está desmoronando, tá? Essa é a grande verdade. É lógico que você não vai sair por aí falando para os seus inimigos, para as pessoas que não gostam de você sobre sua vida, mas tenham pessoas que vocês possam confiar, gente. Para com esse negócio de que não tem ninguém no mundo em que vocês possam confiar. Isso não existe. Sempre vai existir uma pessoa que tá ali. E sim, a gente tem que confiar em alguém. A gente precisa ter alguém para conversar. Isso é maravilhoso. Eu tenho algumas pessoas a longa distância, né? Amizades que eu fiz aqui no YouTube, com quem eu converso coisas da minha vida que eu não converso com ninguém, né? Inclusive, tem uma amiga minha, tá? Que eu conheci através do YouTube. Ela era seguidora minha desde a época em que eu fazia vlog, gente, né? Então ela conhece muitas coisas da minha vida e ela fala coisas da vida dela comigo que ela não fala com ninguém. Então existe essa amizade virtual, existe, sabe? Muitas vezes é muito bom, sabe, pra gente poder desabafar,
pra gente mostrar que a nossa vida não é perfeita, porque não precisa ser perfeita. Hoje em dia, com questão de rede social, muitas pessoas expõem muito o relacionamento, inclusive coloca nas fotos do feed, né? Aqueles textos falando sobre as vivências do relacionamento e tal. Eu acho que cada um pode fazer o que quer. Mas o que acontece? Eu me lembro de acompanhar um feed de alguém e que eu vi aquele casamento como um casamento tipo comercial de margarina. As pessoas pareciam ser muito felizes, era tudo muito impecável, era quase perfeito. E eu nunca vou me esquecer que eu vi uma postagem num dia da família reunida, se divertindo num parque, e no outro dia a pessoa desmanchou todo o feed. E eu fui descobrir bem depois que a pessoa estava enfrentando já a destruição do relacionamento, já tinha tempo, né? E a questão é que esse relacionamento acabou e aquela família não existia mais. Então, gente, não acredite nesse negócio de relacionamento de rede social, tá? Porque muitas vezes a pessoa tá tentando manter aquela imagem. No meu caso, hoje eu não posto mais sobre o meu relacionamento com o meu esposo é um relacionamento normal, sabe? Então, assim, a gente tem as nossas questões, a gente tem os nossos desafios, mas nós somos uma família unida, sabe? Nós somos unidos e a gente tenta enfrentar todas as adversidades do nosso relacionamento juntos. Nós estamos juntos e unidos, sem necessidade de ficar mostrando nas redes sociais como eu fazia antigamente, tentar mostrar para todo mundo que meu relacionamento era perfeito e não existe relacionamento perfeito, tá? Ninguém acredita mais nessa história, mas as pessoas gostam de fantasiar, né, de tentar mostrar uma perfeição onde não tem, entendeu? Não existe. Então ninguém vai ficar postando o que acontece na verdade nas redes sociais e nem precisa disso, mas também nós não precisamos querer mostrar que a vida, né, em todas as questões seja perfeita. Era tão gostoso quando a gente sentava, ia tomar um café junto e a gente ficava desabafando. Olha, eu passo por isso, acontece isso comigo. E aí a sua amiga falava, comigo também lá em casa, meu marido não faz isso, ele deixa toalha jogada no chão. Eu tô dando um exemplo pra vocês. Muitas vezes a gente falava, olha, sabe aquela menina lá? Eu não vou com a cara dela, porque isso... Sabe, você conversava e ninguém te julgava, ninguém falava que você era desequilibrada, que você precisava fazer terapia. Gente, esse negócio de terapia tá enchendo a paciência, sério. Quem devia tá fazendo terapia é fulano, mas eu tô mal, tô fazendo terapia por causa de fulano. Gente, ai, sabe, é tanta frescura, sabe? Tanta frescura, falta de ter gente pra conversar de verdade. Tantas de vocês que eu realmente gostaria de sentar numa mesa. Os meninos também, né? Tem alguns aqui que comparecem no meu canal, que são pessoas incríveis, que já fazem parte da minha vida. As meninas também. Eu não gosto de citar nome, para não deixar ninguém de fora, mas vocês sabem quem vocês são. E eu realmente gostaria de poder receber vocês aqui em casa, sentar numa mesa e a gente bater aquele papo, sabe? Aberto. E falar da vida, falar que muitas vezes a gente não tá bem, que tem dia que a gente não tá legal, que tem dia que a gente cansou de rede social, mas no outro dia a gente quer tá lá e a gente quer tentar ser uma pessoa equilibrada no mundo, que a gente quer lutar pelo nosso casamento, que a gente quer ser boa mãe, que muitas vezes nós nos sentimos a pior mãe do mundo e que muitas vezes a gente quer trabalhar fora, mas não, a gente quer ser dona de casa também, a gente quer ter esse direito de ser dona de casa e que muitas vezes você quer sair para trabalhar e se sente impedida, mas você também, por outro lado, como é o meu caso, gente, eu sempre falo para vocês o meu, que eu quero ser dona de casa, que eu amo ser dona de casa e que eu gostaria de ser respeitada por isso, né? Coisa que a gente não consegue, porque infelizmente tem muita mulher machista, mulheres que se dizem feministas e são tremendas machistas, que não querem respeitar esse tipo de mulher, que quer ficar em casa, que quer servir no seu lar. A gente respeita as que querem trabalhar fora, né? Eu respeito muito a mulher que decidiu sair e trabalhar, mas eu também acho que nós que decidimos ficar em casa, que temos condições de ficar em casa, que muitas vezes tem mulher que sim, gostaria de ficar em casa, mas o marido não colabora, né? O marido não ajuda. E sim, gente, tem um tipo de homem. Eu já me relacionei com uma pessoa
que ela dizia que mulher tinha que trabalhar. Você entendeu? Então, assim, essa pessoa nunca vai dar opção para uma mulher de poder ficar em casa e criar os filhos. Eu lembro que ele falava, olha, mulher tem que ser independente, mulher tem que trabalhar, tem que ter o seu próprio dinheiro. Não, gente, nós temos que ficar onde nós nos sentimos bem. Então eu acho o seguinte, hoje eu me casei com a pessoa certa, a pessoa que respeita a minha vontade de poder exercer o meu papel de mãe. Então assim, é fácil, gente? Não é fácil, sabe? É super difícil. Então eu abro mão de muita coisa porque eu também não posso achar que meu marido tem que ter condição de me dar tudo que eu quero. Mas eu sei que vai chegar o momento em que eu vou poder voltar a trabalhar, né? Que meus filhos já vão ser crescidos. Então eu vou poder decidir o que eu quero fazer da minha vida. E muitas vezes, até nessas partes de falar o que você realmente quer fazer da vida, você não consegue mais ser espontânea. Ter sua identidade própria, respeitar a verdade é que nós vivemos no mundo, que as pessoas colocam máscaras, as pessoas não conseguem sentar numa mesa, olhar uma no olho da outra e ser quem realmente são. Existe gente, assim existe, mas elas não conseguem ter alguém para conversar que seja do mesmo jeito. Quem nunca se sentou com uma pessoa para conversar, né? E aí você vai começar uma conversa ali e a pessoa, não é bem assim, que você tem que fazer isso, aí ela começa a querer te dar uma aula, né? Isso é muito chato, gente. Muitas vezes nós não queremos conselhos, muitas vezes nós queremos só falar e não ser julgada por isso. Muitas vezes nós só queremos ser quem realmente somos, encontrar pessoas reais que não precisam se sentirem superiores, super evoluídas o tempo todo, né? Pessoas que sim, têm suas dificuldades. E eu sempre digo para vocês, para você conseguir ser esse tipo de pessoa que consegue conversar abertamente e atrair pessoas com a mesma energia, você não pode ser uma pessoa fingida, tá? Então, pare de querer colocar essa casca, né, de pessoa forte, de pessoa sempre coerente, de pessoa... Seja você. Claro que a gente tem que evoluir, claro que a gente tem que mudar, mas nós precisamos ser mais reais. Nunca existiu uma geração tão solitária como a nossa, sabe? É muito egoísmo, é muita gente querendo ser e não dá espaço para relacionamentos de amizade. É por isso que o povo reclama, não tem amigos, é poucos amigos. Sabe por quê? Porque tá todo mundo preocupado em parecer perfeito. E para uma amizade real ser construída, e quando eu falo de amizade, gente, pode ser pela internet, pode ser pessoal, a gente tem que lidar com gente, com humano, sabe? Aquele calor humano. Esse negócio de ficar querendo ser muito perfeito, você não vai atrair a mesma energia que você tem. Esse negócio de você viver com máscaras, aí você tá atraindo pessoas que não tem nada a ver com você, com a sua essência, mas tem a ver com essa máscara, com essa farsa que você vive. E é por isso que você tá rodeado de pessoas que você não gostaria, né? Hoje eu me sinto grata porque cada vez mais eu tô atraindo pessoas que realmente vibram na mesma energia que eu, que não é perfeita, sabe? E nem deve ser perfeita, sabe? Eu me encontro de forma virtual, através dos directs, das mensagens, com pessoas que têm a mente às vezes confusa, que hoje quer uma coisa, amanhã não quer mais, que hoje tá de uma forma, amanhã tá de outra forma, e isso é maravilhoso. Hoje eu te convido a arrancar essa casca que você tem construído. Eu te convido a você derrubar esse muro, sabe? Essa proteção que você tem criada em volta de você. Hoje eu te convido a escolher alguém com quem você possa conversar, com quem você possa ser você mesma e admitir que nós somos pessoas confusas em busca de tirar um pouco dessa nossa confusão e nós precisamos de pessoas para isso. Mas eu posso encontrar tudo dentro de mim. Gente, nós somos seres humanos e nós fomos criados para socializar. Não quer dizer que você tem que ser amiguinho de todo mundo, porque eu sempre digo para vocês que quem é amigo de todo mundo não é amigo de ninguém. Esse negócio, eu tenho aquela amiga, a outra amiga, aquela amiga. Não. Você tem que ter poucas pessoas, mas pessoas reais na sua vida. Eu espero que vocês tenham gostado desse bate-papo, foi um bate-papo. Eu realmente espero que você entenda, sabe, isso para sua vida, que a sua vida vai mudar a partir do momento que você começar a parar de querer ser perfeito e ser real.
que a sua meta seja ser uma pessoa real, não uma pessoa perfeita. Um grande beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.